Hoje eu, Ricardo Gaiotti, estou aqui substituindo o Ricardo Sá, sendo a ponte de interatividade, a ponte de comunicação com você. Hoje nós estamos falando sobre a Semana Santa, estamos aqui com o Padre Toninho, o Padre João Gilberto, a Leila está ali na interatividade e ainda há tempo de você participar pelo e-mail trocandoideias@cançãonova.com e também pelo Twitter, @ptrocandoideias e pelo telefone 12 31 86 2600. Vamos continuar então aqui, Padre Toninho, nosso bate-papo. Paulo Eduardo, de Santo André, está querendo saber o seguinte. Ele está afirmando que, após a ressurreição, Jesus permaneceu 40 dias na Terra. Ele gostaria de saber o porquê não tem nenhuma citação em um evangelho sobre esses 40 dias que Jesus ficou aqui na Terra. No evangelho não tem mesmo, mas no Atos dos Apóstolos, sim. Aqui está, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Está aí. Então, nos Atos dos Apóstolos, nos Evangelhos não se fala mesmo, mas... E os Atos? Quem que escreveu os Atos dos Apóstolos? No meu primeiro livro, Ó Teófilo. Quem que escreveu os Atos dos Apóstolos? Lucas. Ele foi o primeiro, ele escreveu o Evangelho e o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, no meu primeiro livro, ele fala: tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, os Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho. Então, está aí, aqui para você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando. Tá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Tá aí. Leila, vamos lá? Tem perguntas? Vamos. Padre João, o Gabriel Couto, ele quer saber. Gostaria de saber por que a Semana Santa não é cronológica. Na quarta e sexta celebra-se o Calvário e na quinta a Santa Ceia. Ele quer saber por que não é cronológico. Complicado. Por que não é cronológica? Isso. Patoninho. Não, a Semana Santa, quer dizer, na quarta-feira, a segunda, terça e quarta, não tem nenhuma celebração a não ser a Santa Missa do dia. Agora, na quinta-feira começa o grande tríduo pascal, com a missa da ceia do Senhor. Nos outros dias, se tiver alguma outra celebração, não sei, talvez dentro da religiosidade popular. Tem aqueles encontros de Nossa Senhora, tem algumas coisas. Exato, assim. Tem o chamado encontro das imagens de Nossa Senhora das Dores com o Senhor dos Passos. Isso geralmente se faz na quarta-feira. Amanhã nós vamos ter aqui na Canção Nova. Amanhã na Canção Nova, aqui, às 18 horas teremos a procissão do encontro. Mas, como o Padre João falou, o nosso tríduo pascal vem mostrando isso, que Jesus reuniu os discípulos na quinta-feira, depois da ceia ele saiu, foi para o Horto das Oliveiras, onde ali ele suou sangue por causa de tudo aquilo que ele iria passar. Então aí na quinta, na sexta, com a sua morte, depois a sua descida à mansão dos mortos, a sua ressurreição. Então é algo assim que os fatos vai dizendo, que muitas vezes as pessoas se preocupam. O que aconteceu na segunda-feira, depois do domingo de Ramos? O que Jesus fez? Eu não sei. Terça, eu também não sei. Eu sei que ele fez na quinta-feira. Instituiu a Eucaristia, instituiu o serviço, lavar os pés uns dos outros, instituiu o sacerdócio. A partir da quinta-feira, daquela última ceia, que Jesus, então, na sua vida terrena, que os seus últimos atos na sua vida terrena. Então, é isso que conta para nós hoje, mais do que ficar preso à questão cronológica, mas aquilo que as celebrações, ela nos diz. A quinta-feira, o que ela representa para nós, a sexta-feira, o sábado santo, o domingo de Páscoa e assim por diante. Mas o tríduo pascal é cronológico, ele falou que não, o tríduo pascal é cronológico. É lógico, é quinta, sexta e sábado. E os atos da vida de Jesus, o lava-pés, a instituição da Eucaristia, logo após ali Jesus foi preso, paixão, condenado, morte e a negação de Pedro, todos esses relatos e a ressurreição que nós celebramos na vigília. A cronologia é essa daí. Viva a Semana Santa e verás tudo isso. Padre João, oi. O Jair ele pergunta o seguinte: o Círio Pascal fica aceso 50 ou 40 dias após
a celebração da... Olha, ele fica aceso até Pentecostes. Até Pentecostes. Ele fica aceso. E ele simboliza o Cristo ressuscitado, né? A presença do Cristo ressuscitado na igreja até a vinda do Espírito Santo, que aí, né, o círio é apagado. Tá certo. Padre, e é interessante, Círio Pascal também, toda celebração do batismo ele é aceso, né, padre? Sim, toda a celebração do batismo está lá. Tá lá. Significa o Cristo. Cristo ressuscitado, presente no meio de nós. Padre Toninho, José Gomes de Hortolândia está querendo saber o seguinte: como era a Eucaristia no começo da igreja? Como era a Eucaristia? José, né, se nós pegarmos aí os relatos, né, do Novo Testamento, os cristãos, depois da morte de Jesus, eles começaram a se reunir para fazer a memória daquilo que Jesus fez. Então, a comunidade se reunia no domingo, né, para fazer ali a sua celebração, a sua memória, como nós falamos, né? E a partir dos anos, quando a igreja foi se solidificando, ela foi se organizando, para chegar no que nós temos hoje, foi durante muitos séculos, né, Padre João? Sim. Concílios. Então, assim, falar diretamente como que era, ali faz uma menção, né? São Paulo fala ali em 1 Coríntios, da questão, olha, não fazer a refeição pensando nisso ou fazendo aquilo, se tem pobre, se tem aquilo. Então, já dizer que a Eucaristia tinha que ser um sinal de unidade, não apenas uma memória qualquer, mas um sinal de unidade, da presença de Jesus. Então, com o passar dos anos da igreja, a igreja tem 2000 anos de história, né? Assim, eu não me recordo assim mais ou menos, né, quando, mas ao passar dos anos a igreja foi caminhando, foi se organizando, que foi chegar até o que nós temos hoje, a chamada Eucaristia, a missa, por assim dizer. Os primeiros relatos, né, padre, o Didaquê já se falava. Sim, do Didaquê. Sem perder a essência dela, que até a gente ouve alguns relatos assim, eles se reuniam no dia do sol, né, no domingo, no dia do Senhor, eram com cânticos e depois eram lidos alguns textos da Sagrada Escritura e depois era fracionado o pão, né, repetia as palavras de Jesus, que tomou o pão, partiu, né, da mesma forma que a missa de hoje. Quer dizer, eles continuaram fazendo essa celebração e ela depois foi sendo organizada, estruturada de forma que é a missa de hoje que nós temos aqui, sem perder o fundamento, a essência, a qualidade, como eles celebravam no princípio. Porque a liturgia ela foi se organizando também, né? Foi não acrescentando coisas, mas dando sentido para aquilo que é celebrado. A estrutura da celebração era a mesma. É a mesma. Se você pegar o relato lá dos primeiros cristãos, é a mesma. É a mesma. É mesmo. O padre Toninho e o padre João Roberto, recebemos aqui um elogio que precisamos dizer no ar. Dom Antônio de Souza, bispo emérito de Assis, ligou para elogiar o programa, disse que os padres estão respondendo clara e objetivamente. Continue assim. Dom Antônio, muito obrigado, seu bispo. Ele foi padre lá em Barretos. Dom Antônio. Dom Antônio, com certeza. Conheço. Obrigado, Dom Antônio. Deus abençoe o senhor. Tá vendo? Obrigado. Francisca Augusto, de Recife, está querendo saber o seguinte, padre João: se as pernas de Cristo foi apenas tocada ou se ela foi quebrada? Não foi quebrada, apenas perfurada com o prego, né? Os pés de Jesus, né? Mas não nenhum osso dele se quebrou, né? Por ser como o cordeiro que era oferecido na Páscoa antiga, que era um cordeiro sem mancha, né? Perfeito, Jesus também não teve os seus ossos quebrados. Até não sei qual é o profeta que fala que nenhum dos ossos dele foi quebrado na sua crucificação. Porque na hora que eles tinham que descer da cruz, então eles quebraram os pés dos outros ladrões, mas quando chegaram a Jesus, ele já estava morto, então não quebraram os pés dele. Confirma aí, Zacarias 12:10. Zacarias 12:10. Não quebrarão nenhum dos seus ossos. Isto, por isso que não foi quebrado. Olha que bonito, né? Os cordeiros que eram separados para serem imolados, eles não eram sacrificados como os outros cordeiros, né? E Não. olha que interessante, 3 pessoas na cruz, né? Jesus e os 2 ladrões. Os 2 ladrões tiveram as pernas quebradas. Jesus não, teve O lado o lado aberto. Perfurado do lado. Padre Toninho, sócia diz que não pode andar a Shirley lá de Apucarana, no Paraná. Sócia diz que não pode andar e está doente.
por isso não vai à igreja. Eu gostaria de saber se é pecado, Padre Toninho. Ela já está fazendo o seu sacrifício, né? Estando ali, oferecendo. Eu falo assim para muitos doentes: olha, ofereça tudo isso que você está vivendo, tá? A sua dor. Esse talvez é o maior sacrifício que a pessoa faz. Tem consciência que ela quer participar, mas o corpo está debilitado. E é lógico que essa irmã já está fazendo também o seu sacrifício, está se ofertando ali para que, de fato, esse seu momento, ele possa ser aceito por Deus. Então, participe. Olha, nós temos aí os canais, né? Aí a Canção Nova, você pode estar participando, vendo ali, né? Conversar na sua paróquia, para o ministro da Eucaristia levar a Santa Eucaristia, né? Isso é permitido. Então, se a senhora não pode estar participando, mas pelo menos receber a Eucaristia, acompanhando pela televisão, né? Estando aí em sintonia, né, com toda a igreja. Isso é válido também. Sim, inclusive chamar o padre para atender a sua confissão. Exatamente. Né? Padre João, Oi. a pessoa ligou aqui e não quis identificar. Ela está querendo saber o seguinte: se ela pode fazer um churrasco de aniversário no sábado à noite. Espera mais um pouquinho, faz no domingo. Essa festa vai ser mais gostosa. Só se for depois da missa, né, padre? Depois da missa. Depois da vigília, aí você pode fazer o churrasco, né? Mas guarde esse dia como o dia, né, que explode no grande glória que a igreja vai cantar, né? Só tenha paciência mais um pouquinho só, né? Tá? Quiser fazer depois da missa, pode, né, padre? Aqui, Padre Toninho, está dizendo o seguinte: que ela tem 15 anos, que ela tenta confessar e não consegue. Tem uma espécie de bloqueio. Está esse tempo todo sem comungar. Ela é catequista e está te pedindo ajuda. O que ela deve fazer? Qual que é a idade dela? Ela não tem idade dela, não. Mas ela... Há quanto tempo? 15 anos sem que se confessar. 15 anos, Jesus! Olha, eu já atendi pessoas que ficou, às vezes, 20 anos sem confessar, 30 anos, de repente algum bloqueio, algum trauma, que muitas pessoas têm dificuldade em confessar. De repente o padre ali, o que a pessoa fala alguma palavra mais áspera, a pessoa então se fecha. Então, minha filha, você tem que estar, olha, procura o padre, né? Abre o seu coração, mas não fica tanto tempo sem confessar, não. Então, de repente, olha, tudo que é conversado é resolvido. Então vai lá, conversa com o padre. Se é algum trauma, algum bloqueio, conversa com o padre. Olha, já passaram 15 anos. Então é preciso agora você também, olha, sair dessa situação e começar a viver uma vida nova. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que passam por alguns traumas em confissão, quando chegam, né, a pessoa chega muitas vezes fragilizada. E eu falo: olha, o tempo já passou, você também precisa passar. São Paulo diz: o que ficou para trás, olha, já é passado. Eu tenho que me lançar para a frente, onde está a minha meta. Então, minha irmã, o que já aconteceu. Então agora está na hora de você restaurar essa situação e voltar novamente a confessar. Então procure um padre que você tenha um pouco mais de amizade, um padre que vai poder te orientar, te ajudar, muitas vezes até fazer uma oração de cura. Uma oração de cura, de libertação, para que você tire isso do seu coração e da sua vida, esse bloqueio, para que você possa se confessar novamente. Padre João, a Andréia lá de Bragança está querendo saber o seguinte: na missa da Páscoa temos um batismo, né? Falou que pode acontecer ou não, e querendo saber qual o significado desse batismo na missa da Páscoa. Como se na vigília pascal, né, na grande vigília pascal, é feita a renovação das promessas do batismo, e também acontece em batismo, algumas igrejas fazem, outras não fazem. Então alguns padres aproveitam esse momento também para batizar algumas crianças da comunidade, né? Isso é possível, sim, está previsto na liturgia. Então é uma bênção muito grande, né? A pessoa ser batizada nesse dia, é uma graça muito grande. Não que os outros que foram batizados no outro dia também não tenham a mesma graça, tem a mesma graça, viu? Porque é o mesmo Cristo ressuscitado que vem redimi-la e purificá-la. Eu vejo que... Fala. Era também um rito muito antigo, onde os catecúmenos, eles se preparavam, né, Padre João? Sim. Durante a quaresma, com a catequese, e depois dessa preparação, eles eram introduzidos na vida da igreja no sábado de Aleluia, no sábado Aleluia. Santo, onde eles eram batizados, depois de toda uma catequese,
né? Aí os catecúmenos, eles se preparavam e no sábado santo se batizavam. Por isso tem esse costume de se batizar tradição no antiquíssima sábado. É da igreja. uma tradição antiquíssima da igreja, muito bonita mesmo. Desde os primórdios é feito assim. Exato, exatamente. Padre Toninho, aproveita que você está com a bola aí, ó. Vera Lúcia, Ana Paula, Vera Lúcia de Jundiaí, Ana Paula de Camaçari, na Bahia, elas querem saber o seguinte: o ovo de Páscoa tem alguma relação com a igreja, com a ressurreição, ou é apenas um comércio? Olha, a gente escuta muita coisa, né? O ovo, o coelho. Então as pessoas antigamente eles davam assim, faziam trocas de presentes no domingo de Páscoa. Então davam-se um ovo colorido, pegavam um ovo ali, pintavam o ovo, né? E dava de presente. A questão do coelho é por causa da fertilidade, da vida nova, que o coelho, né, ele é bem fértil, né? Então a questão dessa vida nova. E o costume depois de chocolate, aí já entrou essa questão de comércio, aonde se trocou essa questão dos ovos para os ovos de chocolate. E aí veio toda o que a gente chama esse comércio, que hoje, não sei se o Padre João pode estar completando aí, nesse sentido. A simbologia do ovo, né? O ovo, quer dizer, a vida está dentro dele, ela vai se explodir, né? Dar ovo de Páscoa, já nos primórdios, como o senhor falou aí, Padre, dizer para a pessoa, olha, que Cristo realmente nasce em você. Então depois modificaram, né? E passaram a ser ovo de chocolate, e aí o Cristo, a simbologia da vida nova que Cristo veio trazer desapareceu, ficou só o chocolate, né? E a vontade de comer chocolate. Então aí virou comércio, né? Virou comércio. Mas eu não sei se todas as pessoas que recebem ovo de Páscoa sabem dizer o que significa esse ovo, né, para ela, como cristã, né? A não ser o chocolate, o olhar é pelo chocolate que tem no ovo, né? Não é pela simbologia, pelo significado que o ovo contém. De vida nova, de vida que está ali escondida e que vai surgir, né? Que Cristo ressuscitou. Saber o que não sabe não, mas sabe que é gostoso, né? Pois é. Padre Toninho, o Edson está gostaria de saber o seguinte: Taporanga de São Paulo. Ele gostaria de saber o que é o tempo do Advento e se a Semana Santa é o tempo do Advento. Olha, o Advento, a igreja era dividida por ciclos litúrgicos. O ano novo da igreja nós começamos no Advento, não é no dia 1º de janeiro, não é no ano civil. Então o Advento é a preparação que a igreja nos convida para o Natal, né? O Advento, a palavra Advento significa espera, né? Espera, vamos esperar quem? Aquele que vai nascer. Então o tempo do Advento. Agora, podemos falar que é um tempo de Advento, o tempo de espera? Esse momento é o tempo agora que nós vamos estar vivenciando a nossa fé, a tempo dessa espera da ressurreição. A igreja, ela vive esse advento, né? Até a segunda vinda de Jesus, para nós é um advento, vamos esperar. Ele prometeu que vai estar voltando, então não é um advento, é uma espera, né? Não que vai nascer, agora aquele que vai voltar. E essa é o nosso advento hoje, né? A espera daquele que veio um dia, se encarnou, deixou todos os ensinamentos, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai e vai voltar um dia. Então é um advento, é uma espera. Ele deve ter se confundido que no Advento, assim como na Quaresma, a veste litúrgica do sacerdote... porque no Advento é aquele tempo de espera e na Quaresma é o tempo de penitência. A cor litúrgica é o mesmo, mas a simbologia é diferente. É diferente. Padre João, Oi. Pergunta aqui do auditório. Eu gostaria de saber o seguinte: que tem pessoas que não comem carne no dia 25 de março, que é o dia da Anunciação, né? Da encarnação do Verbo. Eu gostaria de saber se a igreja mantém esse jejum mesmo nesse dia. Eu nunca ouvi a igreja falar que é jejum dia 25 de março. Nunca ouvi falar isso. Porque é o dia da Anunciação, né? É a festa que normalmente cai na Quaresma. O dia de São José. Também, geralmente coincide no tempo quaresmal. E o dia da Anunciação. Também. Gostaria de saber se nesses dias são dias também de jejum. Que são festas, né? Não, são festas, são solenidades que é onde a igreja abre uma exceção nesse dia aí. São festas, não tem Exato. jejum, não tem abstinência de carne, não. Então o paramento muda, né, padre? O paramento muda. São brancos. São brancos. Tem glória, Tem glória. creio. Creio. Na Anunciação tem o creio, né? Tem. Leila? Claro. Tá claro? Padre Toninho, a Eliane pergunta: a Quaresma representa o período que Jesus foi tentado no deserto.
Ela quer saber se esse período representa um período de trevas na vida do cristão. Olha, a quaresma, gente, a quaresma significa 40 dias. Então, olha, os 40 dias, 40 anos que o povo passou no deserto, que mais? 40 os 40 dias que Jesus foi tentado no deserto. Então, e esse tempo agora que nós temos chamado quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa, não é um tempo de trevas. Eu falo, a razão eu costumo sempre dizer assim para as pessoas, olha, a quaresma, nós temos que tirar a quaresma, esse bicho papão que é a quaresma. A quaresma, tem gente que não casa na quaresma, eu falo, gente, que isso? Não, quaresma, não casa na quaresma. Aquela superstição. Então também você não pode comer, você não pode dormir. Tanta coisa que o pessoal coloca, né? Vai colocando essas superstições. A quaresma é um tempo em que a igreja nos convida a nos prepararmos para a festa maior. A Páscoa ela é o centro da nossa vida. E ela é tão importante que ela precisa de uma preparação de 40 dias. Mas não é um período de trevas. Né? Eu falo assim, que quaresma não é cara de maracujá de gaveta. Cara de maracujá. Tem gente que acha que quaresma você tem que ficar com a cara triste, tem que ficar com aquela cara amarrada. Não. É um tempo em que você está se preparando. Na quarta-feira de cinza, a gente lá, ó, o jejum, a oração, a caridade. Isso aí é o tripé da quaresma, aonde você vai estar vivenciando isso para chegar na Páscoa. O teu coração está preparado para viver todo esse tríduo pascal, toda esta semana maior que nós chamamos da igreja. Então a quaresma não é um tempo de trevas, não, é um tempo de preparação. Então ela faz um simbolismo aos 40 anos do povo no deserto, aos 40 dias de Jesus no deserto, e para nós 40 dias de preparação para entrarmos no mistério da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Padre João, nós temos aqui algumas perguntas falando sobre jejum. No início do programa nós falamos, mas certamente vocês não estavam acompanhando. Resumidamente, está querendo saber o seguinte: quando acaba o jejum, na quaresma, e como fazer um bom jejum? Se o jejum é durante toda a quaresma, durante toda a quaresma. Se você fez o propósito de fazer jejum durante a quaresma, né? Então ele só vai terminar depois da sexta-feira da paixão, que é dia de jejum, né? Abstinência de carne, dia de penitência. Então vai terminar no sábado santo, com a vigília pascal, né? Passa sexta-feira, o sábado santo ainda mantém silêncio, e vai ser quebrado esse tempo de jejum com a vigília pascal. Depois da vigília pascal, acabou o tempo de jejum da quaresma. Mas se ele quiser continuar fazendo jejum, ele pode fazer todas as sextas-feiras, todas as quartas-feiras, como quiser. Eu penso que o tempo da quaresma é um treinamento, né? Tem uns que só rezam um terço no tempo da quaresma, só fazem penitência no tempo da quaresma, depois volta a vida da farra de novo. Aí não tem graça nenhuma, né? Aí não tem graça nenhuma. Ele fala assim, quer dizer que terminou a quaresma, agora eu posso fazer o que eu quero? Né? Eu posso voltar a ser pecador de novo? Não. A quaresma é justamente para fazer esse treinamento na vida da graça, né? Evitar o pecado, fugir do pecado, e depois celebrar a Páscoa, a ressurreição, e continuar na Páscoa e na ressurreição. Não voltar para o pecado de novo. É interessante para refazer o ciclo, né? Que as pessoas muitas vezes elas falam assim, não vou comer doce, tomar refrigerante na quaresma. Tá bom, isso é válido? Perfeito. Mas aquele dinheiro que você deixou de gastar com o teu doce, com o teu refrigerante, ele tem que ser revertido. Eu sempre orientei os meus paroquianos a isso. Falou, tá bom, não vou tomar cervejinha. Então, quanta cerveja você toma por dia? Uma cerveja. Então, aquele dinheiro você vai guardar e depois você vai ofertar para ser revertido para os pobres. Porque senão o teu jejum, a tua abstinência não valeu nada. Né? Só deixar de tomar refrigerante ou de fazer isso, ele tem que ser revertido para a caridade. O verdadeiro sentido quaresmal também é esse. Ele tem que ser, você fez abstinência. O Padre João lembra que a gente morou no seminário juntos. Sim. A gente não comia carne nas sextas-feiras da quaresma.
E o dinheiro que nós gastávamos em carne foi revertido para muitas outras coisas. Foi. Então, era um compromisso nosso. O Padre João, no seminário, a gente fazia isso. Não se comia carne nas sextas-feiras da quaresma, mas aquele dinheiro da carne ele foi revertido para outras situações, né, para a caridade. Então, o verdadeiro sentido, muitas vezes, do jejum não é só deixar de se abster de algo, mas depois reverter isso em prol do próximo. O verdadeiro sentido está aí. E a igreja nos convida até a fazer a coleta, né, do domingo de Ramos, né, a coleta da solidariedade. A coleta da solidariedade, em vista disso. Tá vendo como que é bonito? A igreja sempre ela leva a vivência da caridade, do amor, que é o próprio mistério de Cristo para cada um de nós, né, Padre? Exato. Padre João está aqui, a Laíce, ela está dizendo o seguinte, que após uma tragédia na vida dela, na família dela, ela perdeu um filho de 23 anos, ela falou que nunca mais conseguiu participar da Semana Santa. Ela está com esse trauma. E ela está te perguntando, Padre, o que ela deve fazer? Participar da Semana Santa, vencer o trauma, né? Quer dizer, se a Semana Santa que lembra a paixão do Senhor, você vai lembrar do seu filho, por isso que você, né, tem fugido desse momento, mas enfrenta esse momento, olha para a cruz do Senhor, olha para o sofrimento do Senhor, olha para aquele que veio para dar a vida, né? E inclusive a vida do seu filho, né? Ele salvou o seu filho e vai salvar você também. Então olha para aquele que é o seu Salvador, encare, enfrente, mas não vá triste, mas vá confiante, né? Vai ver que essa paixão do Senhor, esse sofrimento do Senhor, não é um sofrimento de desespero, mas é um sofrimento de esperança. Vocês vão perceber que Jesus muitas vezes falou da sua paixão e morte, e disse também, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. E Ele deu a sua vida livremente, para nos resgatar de novo. Então veja esse sofrimento de Jesus não como algo pesado, mas como algo redentor, né? Com esse olhar você vai conseguir participar bem da Semana Santa, ver o que o Senhor Deus realizou em seu favor, né? Em favor do seu filho que já partiu, está junto dele, e celebre com alegria essa Semana Santa, né? Vá à vigília pascal do sábado, que vai ser a grande explosão de alegria e de festa. Tenho certeza que você vai alegrar muito com a ressurreição do Senhor. Tá aí, a grande dica do Padre. Ela também pode, né, Padre? Se eu estava aqui falando, estava lembrando. Convidar a Nossa Senhora para caminhar com ela, né? Sim. Esses dias, né? A Mãe das Dores. Convida a Virgem Maria para estar junto com você, porque acredito que o que você vivenciou, a Virgem Maria vivenciou assim, né? Ela quase que participou junto com o seu filho, mas ela contemplou, ela esteve junto dele em todos os momentos da sua paixão. Isso aí, estamos chegando ao fim do programa. Quero agradecer aqui a Adelaide Martins Flores, lá de Brasília, que foi a nova sócia da Canção Nova pelo débito automático. Ela ganhou aqui o livro do Padre Paulo Ricardo, o audiobook Um Olhar que Cura, Terapia de Doenças Espirituais, e o livro do Padre Roger Araújo, João Paulo II, Uma Vida de Santidade. Quero agradecer você que fez esse programa hoje junto conosco aqui. Quero agradecer vocês que estiveram aqui presentes também no auditório, você de casa. Agradecer você, Leila, muito obrigado por estar aqui. E como nós temos 2 sacerdotes hoje, agradecendo os padres. Obrigado, Padre Toninho. Eu agradeço. Você tem algum e-mail para contato, Padre? Tenho. Padre, tudo junto, padretoninho@cançãonova.com. É isso aí. Obrigado, Padre João. Obrigado, o Ricardo. Obrigado, Padre Toninho, pela participação. Obrigado, Leila. Vocês que estão aqui conosco no auditório, todos que nos acompanharam nesse momento aqui. E a gente pretende melhorar mais ainda, viu? Padre, vou pedir então ao senhor, para a gente encerrar esse programa, a sua bênção para quem está em casa, para nós que estamos aqui, para encerrarmos esse programa de hoje. Agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a presença de todos aqui, de você que nos acompanha, daqueles que nos prestigiaram nesta noite, né, do senhor Bispo que nos mandou o seu elogio. Também quero hoje mandar esta bênção para todos aqueles que estão em grandes dificuldades ou que querem viver realmente a fé cristã integralmente, do modo que possam se alegrar muito na sexta-feira da paixão, no sábado da aleluia,
e celebrar a paixão do Senhor, mas se alegrar com a ressurreição dele no sábado, no domingo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, Deus nos abençoe. Até a próxima.